Secretaria de Saúde de Ouro Preto dá início a ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor do Zika vírus. Veja também. Novela dos extintores de incêndio. Comissão da Câmara dos Deputados volta a exigir a obrigatoriedade do item nos veículos. E o Plano Aberto de hoje conversa com uma nutricionista que vai dar dicas sobre como substituir os alimentos gordurosos e ter uma ceia de Natal saudável. Olá! As tradicionais ceias natalinas possuem uma variedade de alimentos típicos da comemoração, que são, em sua maioria, muito calóricos. Diante de tantas tentações, evitar os excessos é quase impossível, não é mesmo? Mas existem saídas. O repórter Ricardo Maia conversou com uma nutricionista e mostra algumas alternativas. As festas de fim de ano são marcadas pela variedade de pratos e petiscos. Mas como aproveitar o melhor dessas comemorações sem exagerar? Para responder a esta e outras perguntas, eu converso com a nutricionista Ana Flávia Martins. A ceia natalina, Ana, como a gente não exagera nela? Quem são os principais vilões? Então, Ricardo, os principais vilões das ceias, das festas de final de ano, primeiro é o tempo, o período, que as pessoas prolongam muito o período das ceias. Então, começam nas confraternizações, uma semana antes do Natal, e vão até o final do ano, atravessando janeiro por aí. Os alimentos vilões, a gente vai sempre pensar nos alimentos mais gordurosos. Então, as carnes mais gordurosas, por exemplo, o pernil, as carnes de boi para churrasco, que a gente acaba usando muitas carnes com muita gordura. A gente sempre vai preferir as carnes mais magras e evitar essas gorduras em excesso, retirar as gorduras que tem. Os panetones, chocotones, que acabam sendo um pouquinho a mais que a gente consome o mês inteiro aí, e grande quantidade, que tem grande caloria. Os doces, que são tradicionais das épocas festivas de final de ano, que acabam também levando a gente para pé na jaca no final do ano. É possível substituir esses alimentos? Claro, todo alimento ele tem como ser substituído, né? Sobremesa, é sempre legal a gente usar sobremesa à base de fruta. Então, usar a própria fruta assada com canela, usar a fruta in natura. A gente tem muita fruta legal no final do ano, que só aparece nesse final de ano. Tem o damasco, tem o abacaxi, que está docinho essa época, as ameixas, as nectarinas, o pêssego, a lichia, que só vem esse final de ano, né? Então, vale a pena a gente aproveitar, usar e abusar delas. As carnes, a gente sempre vai preferir as carnes mais magras, que são chester, peru, frango, os peixes, né? Peixes, bacalhau. Lembrando que chester, peru e frango a gente sempre tira a pele para consumir, né? A gente pode até preparar com a pele, mas na hora de consumir retira a pele porque é a parte que tem mais gordura, ok? Toma cuidado com o excesso de bebida alcoólica, então substituir por um suco de uva integral ou um suco natural de frutas, evitar muita bebida alcoólica e tomar muita água. E quem exagerou, o que pode fazer? E a água é a mãe de tudo, né? Então depois que eu exagerei eu vou tomar muita água para tentar eliminar. E aí investir em alimentos diuréticos, que são frutas e verduras. Básico das frutas e verduras é a melancia, o melão, o pepino, chuchu tem muito, né, bem diurético, o abacaxi. Então, invista nessas frutas que vai pelo menos dar uma ajudadinha. E depois que exagerou, tenta manter a alimentação mais balanceada. Então, comer mais salada, mais verduras, mais frutas, evitar as gorduras. Então, faz um prato mais levinho, com cereais integrais, preferir o arroz integral, os pães integrais, que vai ajudar um pouquinho nisso aí. Além dessas dicas, Ana, você tem alguma receita de suco, alguma coisa que pode ajudar a pessoa nessa desintoxicação? Tá muito na moda os sucos detox, né, Ricardo? Na verdade, assim, eu costumo trabalhar com sucos verdes. Por que do suco verde? Os vegetais verdes escuros, eles têm muito nutriente, eles têm muito magnésio, muito cálcio e eles têm um poder detoxificante muito grande, porque a gente precisa desses micronutrientes para detoxificar. E aí não tem muita receitinha básica, a gente mistura o vegetal verde escuro, normalmente couve, espinafre, ou agrião, ou almeirão, alguma coisa desses, um punhado bom. Eu costumo usar uma a duas folhas de couve para cada copo de suco. Uma fruta bem bacana, o abacaxi é legal para detoxificar, porque ele ajuda bem na detoxificação, a maçã por causa da fonte de fibra, vale a pena colocar um gengibre ou um hortelã também, a canela é um alimento legal, então misturar isso aí não tem muito uma quantidade certa, mas vai misturar um folhoso verde escuro, uma fruta com maior teor de diurético, com maior teor de fibras, uma semente de chia, linhaça ou uma outra fibra,
vai ajudar muito nessa detoxificação do organismo. E aí toma de preferência pela manhã, em jejum, que aí ajuda mais o fígado. Obrigado, Ana. Se você não conseguiu anotar todos os ingredientes que a Ana passou, não se preocupe. Acesse o nosso blog www.tvufop.blogspot.com. Lá você vai encontrar diversas dicas para aproveitar melhor esse finzinho de ano. E atenção, proprietários de veículos. Está suspensa a resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Trânsito em setembro deste ano, que tornou facultativo o uso do extintor de incêndio em automóveis. A suspensão foi adotada pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados no início deste mês. A comissão argumenta que o CONTRAN agiu de forma parcial e não levou em consideração os transtornos causados aos proprietários de veículos que compraram os extintores e também aos fabricantes e comerciantes. Ainda segundo a comissão, há um acordo firmado em 1992 entre o Brasil e países da América do Sul sobre o uso obrigatório deste equipamento. A medida está em tramitação e agora será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara antes de ser votada pelo plenário. Segundo a Câmara, ainda não há uma data definida para a votação. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais divulgou no último dia 10 de dezembro que ainda não foram encontrados casos de Zika vírus no estado. Segundo informações da Secretaria, 10 pessoas foram infectadas pelo Zika, mas a contaminação se deu fora de Minas. Portanto, os casos são considerados importados. E até o momento foram registrados 29 casos de crianças com microcefalia aqui em Minas. Porém, nenhum está associado ao Zika vírus. De dengue, já são 146 mil casos no estado e 67 pessoas morreram. Também foram confirmados 6 casos de febre chikungunya e 5 estão sob investigação. Em Ouro Preto, a equipe de combate a endemias da Secretaria Municipal de Saúde está executando ações para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito causador de todas essas doenças. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o repórter Glaucio Santos. Agentes da saúde da Prefeitura de Ouro Preto estão visitando a população para identificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. Essa é apenas uma das ações de combate a endemias. E para falar mais sobre essas ações, converso com o coordenador de Vigilância em Saúde, Núncio Sol. Núncio, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura de Ouro Preto? Bom, a gente está intensificando as ações nos chamados pontos estratégicos, que são as borracharias, ferro-velhos, etc., que são locais onde há o maior acúmulo, né, de água e possivelmente o maior risco de focos de mosquito. Mas a rotina do serviço, a visita domiciliar, continua acontecendo normalmente. Agora, para combater o mosquito, é preciso ter ações todos os dias ou apenas 10 minutos, 5 minutinhos? Como funcionaria isso na prática para o cidadão comum? É importante ressaltar que o tempo mínimo, né, que o mosquito leva para poder, do ovo, né, a larva, é de 7 dias. Então, uma vez por semana, a pessoa fazer uma vistoria na sua casa, no seu quintal, seriam suficientes para poder evitar a proliferação do mosquito. Bom, agora falando sobre a dengue, a chikungunya e também sobre o Zika vírus, qual que é a diferença entre os três em termos de sintomas? Bom, o dengue, né, o clássico, né, ele tem dor de cabeça, em geral retroocular, atrás dos olhos, uma febre alta, né, um mal-estar geral, dor nas articulações e nos músculos também. A Zika, a diferença maior é que, além desses sintomas, né, a febre é baixa e ocorre também uma conjuntivite, uma inflamação nos olhos. E no caso do chikungunya, a dor articular é mais forte. Em Minas Gerais ainda não há casos confirmados do Zika vírus. Ouro Preto estaria preparada para uma situação? É importante salientar de novo, né, que o diagnóstico do Zika vírus é feito laboratorialmente, na época adequada, ou seja, até o 5º dia de uma manifestação dos sintomas, e após essa fase é muito difícil fazer o diagnóstico específico, de que faz o diagnóstico clínico. Agora, o tratamento em relação ao dengue, o chikungunya e o Zika vírus é basicamente o mesmo. As complicações é que são diferentes. Então é fundamental que, em caso da pessoa ter sintomatologia que não resolve em 2 ou 3 dias, entrar em contato com o serviço de saúde para que o tratamento específico possa ser realizado.
Núncio, muito obrigado pela entrevista. O Departamento de Vigilância em Saúde da Prefeitura de Mariana também está realizando ações de combate ao Aedes aegypti. Para esclarecer dúvidas e fazer denúncias do foco do mosquito, você pode ligar nos Departamentos de Vigilância em Saúde. Em Ouro Preto, o telefone é o 3559-3294. Em Mariana, você pode ligar no telefone 3558-2653. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.